Deus soberano, aleluia. Toda honra, toda glória e todo louvor pertence ao Senhor. Quero ler com os irmãos um texto sagrado que está na palavra do Senhor. Está registrado no livro, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 3. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Deus soberano, aleluia. Aleluia. E nós vamos ler também Mateus no capítulo de número 28 e versículo 17. A seguir. Mateus no capítulo 3. Mas nós vamos ler primeiro Mateus 28, versículo 17. Diz assim: E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, no capítulo de número 3, está registrado assim: E este João tinha, versículo 4, e este João tinha as suas vestes de pelo de camelo, e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentavam-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judeia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por João, batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que viam seu batismo, diziam-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir frutos dignos de arrependimento. Esta tarde nós estamos aqui na igreja, que somos nós, a Igreja de Cristo, às margens do rio Turvo. A igreja do Senhor se reúne para cumprir o ide do Senhor. Em alguns textos você vai ver ele assim, ó, ide. Quando você diz ide, você está mandando alguém ir. Mas aqui Jesus disse assim, indo. Quando você vai, você faz. Você não outorga ao outro fazer em teu lugar. Jesus está mandando nós indo, batizando as pessoas que se arrependem pelos teus pecados, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem faz isso somos nós, não é Jesus que faz. Jesus nos deu uma ordem: indo, batizai-as. Então é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, batizando essas pessoas que decidiram-se morrer hoje, estarão, logo mais alguns minutos, estarão morrendo para este mundo e nascendo para a vida eterna. Uma aliança com o Senhor. E vale a pena salientar que entre Deus e o homem não tem divórcio. Ele, com quem ele casa, ele está casado e pronto. É uma aliança eterna. E ele disse assim: a minha salvação é eterna. Então, da parte de Deus, o casamento é eterno, a salvação é eterna, as alianças são eternas. Agora, das nossas partes é que tem a fragilidade, que nós devemos consertar. O Senhor Jesus fez e nos deu autoridade para fazê-lo, pregando a palavra de Deus. E é isso que estamos fazendo, ensinando as pessoas a se arrependerem. Não basta só pedir perdão. A essência é arrepender-se. Arrepender-se é o sentido verdadeiro. Porque se não produzir em nós arrependimento, nós não produzimos fruto. Só produz fruto quem se arrepende. Então não basta dizer assim: eu perdoei, deixa para lá, não quero ver mais. Não, não é assim. Senhor, me perdoa. Não é só isso. Não é só isso. Você tem que produzir em você o arrependimento. Aleluia.
E quando isto acontece em lágrimas, rendido aos pés do Senhor, nós reconhecemos. Os dois ladrões da cruz, um teve a oportunidade de querer Jesus para tirá-lo da cruz, salvá-lo. Mas o outro foi diferente. Ele disse assim: não faça tal. Eu sou pecador. Você é pecador. Eu reconheço que estou aqui pelos meus pecados e devo morrer por eles. Mas esse justo e puro inocente chamado Jesus não fez nada. Aí ele olha para Jesus e disse assim: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não pediu para ele descer da cruz, pagar penitências. Jesus não pediu para ele descer da cruz, não. Ele estava arrependido literalmente. Senhor Jesus, eu estou aqui porque devo. E ele faz isso para o outro homem. Jesus disse assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O arrependimento nos faz. E quem proporciona isso é Jesus. Jesus veio reconciliar o homem com Deus. O homem nunca virou as costas para Deus, mas o homem o tempo todo vira as costas para Deus. O homem vira o tempo todo, mas Deus jamais virará as costas para o homem. A prova disso é que ele enviou o seu melhor, o seu único e primogênito filho, Jesus Cristo, para nascer do ventre de uma camponesa chamada Maria. E ela fez bem, ele nasceu. E a Bíblia diz que ele cresceu menino em graça e sabedoria diante dos homens. E quando chegou aos 30 anos, foi diante de todos e se batizou nas águas, como a lei manda. E ele chegou, e quando aqui no capítulo 3, quando você vai lendo os versículos, você vai entender que ele chega. E a Bíblia diz que Deus tinha falado com João Batista. João Batista estava ali, não era o primeiro dia do seu batismo. João Batista fazia isso, que era a função. O nome João Batista significa Yohanan Mikver, o batizador. João, o batizador. Então ele faz com graça no Espírito de Deus. E ele está batizando. E uma hora dizia para ele que ele ia batizar um que era mais especial do que todos os outros. Então ele volta para a sua pousada, onde ele estava em Jerusalém, e começa a indagar o céu, perguntando: quem será? Como ele será? Aí uma voz brada e disse: João, ele você vai saber que ele vai se destacar entre todos, porque o meu espírito através de uma pomba vai pousar sobre ele, e este é o sinal entre mim e ti, João, que tu tens certeza que está batizando o Salvador, o remidor de toda a raça humana. E tu és o canal, João. Tu és o canal. E o profeta Isaías profetiza dizendo: haverá um que vai vir, o precursor que vai vir abrir o caminho, derrubar, limpar, endireitar as veredas, limpar tudo, para que o mestre venha, o Salvador venha. E João chegou, está lá. E de repente agora já no outro dia ele está lá na margem do Jordão. E vem um, ele batiza, vem outro. Alguns enfatizam tantas coisas, e ele mesmo aqui no capítulo de número 3, ele diz assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, da ira futura? Ele está dizendo para os fariseus hipócritas que estavam ali, arrazoando entre si, e dizendo por quê, e por que ele fazia aquilo, que aquilo era um diferencial, era tudo diferente. Pastor, foi João que fez os primeiros batismos deste modo? Sim. De uma única pessoa? Sim. Mas a Bíblia diz que Abraão, quando atravessou o rio Eufrates, quando ele atravessa para o outro lado, ele é chamado, vem aí o hebreu. A palavra hebreu, aquele que transpassou águas. Isaac passou pelo mesmo rio Eufrates. Quando ele atravessa,